E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente agora vai fechar o assunto capacitores, falando aí sobre associação de capacitores. Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em associação de resistores, que afinal de contas é o assunto aí mais comum de aparecer em eletricidade, né? A coisa mais comum de você montar associação é resistor. Só que você também pode associar capacitor. E da mesma forma que resistor, você pode associar em série e em paralelo. Então, agora a gente vai ver como que funciona uma associação de capacitores em série. Então, vamos imaginar que você tem aqui um primeiro capacitor C1, um outro C2, C3, C4, até o último que é o CN. O que você faz? As extremidades aqui da associação, A e B. O que você faz? Você conecta essa associação a uma bateria, um gerador, e o que vai acontecer? Você vai ter, gente, um processo de indução em todas essas placas dos capacitores. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter elétrons que vão do gerador, que vão ficar armazenados nessa placa. O que vai acontecer nessa outra placa aqui? Vai ficar positivo, né, porque você repeliu os elétrons dessa placa, que por sua vez vão para essa outra placa do outro capacitor, que aí induz, repele os elétrons, fica negativo aqui positivo, e assim sucessivamente. Então, o que a gente percebe que acontece quando você faz essa associação em série? Você tem a carga igual para todas as placas. Porque justamente, né, o que você tem de elétrons a mais aqui, você vai ter a menos aqui, porque vai ter a mais aqui, a menos aqui, a mais aqui, assim por diante, até fechar todo o ciclo. Então, característica da associação em série. Carga elétrica igual para todo mundo. Agora, quem que vai ser a minha tensão? A tensão total é a soma de todas as tensões. E se a gente lembrar da definição de capacitância, qual que é a definição de capacitância, gente? É carga por tensão. Se você isolar, o que vai ser a tensão? Carga por capacitância. Então a gente pode pegar aqui a tensão total e falar que é carga sobre uma capacitância equivalente. O que seria isso? A ideia da associação é você trocar todas por uma que sozinha faça o mesmo que todas juntas fazem. Então carga pela capacitância equivalente vai ficar carga pela capacitância do primeiro, mais carga pela capacitância do segundo, assim sucessivamente até a última. Muito bem, como a carga é igual para todas, que a gente já tinha falado antes, o que vai acontecer? Corta a carga de todo mundo e você vai ter essa relação matemática aqui. 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2 até o equivalente. E eu acho que agora, nesse momento, você, ou muitos de vocês devem estar pensando, caramba, eu já vi essa conta em algum lugar na minha vida antes. Viu onde? Resistores, gente. Só que tem uma diferença, né? O que vale para resistor em paralelo, vale para capacitor em série. Perceba que esse formato é o mesmo de quando você associa resistor em paralelo. Então, uma maneira que você tem de guardar é capacitor, quando associa, funciona ao contrário de resistor. Então, tudo que vale para resistor em paralelo, vale para capacitor em série. E o que eu coloquei aqui, pessoal, é exatamente isso que eu falei. Para resistor, é muito comum você resolver pensando 2 a 2. E aí, se você pega 2 e resolve, tira o mínimo aqui, você acaba tendo essa conta, o famoso produto pela soma. Isso vale quando você tem 2. Se você tem mais de 2, você faz com 2, o que deu faz com o terceiro, o que deu faz com o quarto e assim por diante. E quando você tem N capacitores iguais, o que você faz? Pega o valor da capacitância de 1 e divide pelo número de capacitores que você vai ter. Então as mesmas propriedades que você tem para resistor em paralelo, valem para capacitor em série. Ok, pessoal? Próxima aula, capacitores em paralelo para encerrar esse tema. Vejo vocês lá. Até mais.